Felipe. Eu estava entrando agora na sessão e aí faltou energia aqui. Eu estou no celular. Só que meu celular também está quase descarregando. Pode ser que no meio da sessão eu caia, mas assim que retornar a energia eu volto. Certo. Se quiser Caso isso, tirar a imagem para poupar caso isso energia, não faz diferença não. faz, poupa muita energia. A transmissão de dados de imagem ela é muito superior à de voz. Ah, é? Então Ah, vou ficar sem a imagem aqui agora. Eu vou ficar acompanhando, mas eu acredito que deve voltar já já. certo, tranquilo. Pronto, senhoras e senhores conselheiros, boa tarde. Hoje nós vamos dar início à nossa 75ª sessão ordinária do mês de novembro e é a nossa última sessão de novembro. O tempo passa muito rápido nessa época do ano, né? Parece que tem uma coisa diferente das demais. Ana, nós temos resoluções para serem aprovadas hoje? Temos, presidente. Por favor, pode fazer a leitura. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Processo 3385-2018, auto de infração 2018, 07805. Processo 3387 de 2018, auto de infração 2018, 077 de 98. Os dois da empresa Franklin Saragossa Paiva. Do conselheiro Geide de Lima Alcântara. Processo 269 de 2019, auto de infração 2018, 16242. Processo 469 de 2019, auto de infração 2018, 16240. Ambos da empresa Imifarma, produtos farmacêuticos e cosméticos. São esses, presidente. Alguma sugestão em relação às resoluções? Sem sugestão, a presidência das resoluções, ora anunciadas, foram aprovadas e recepcionadas. Em relação à ata de ontem, alguma sugestão? Presidente, sem sugestões. Diga, doutor Lúcio. Eu passei uma sugestão, eu queria que a Ana colocasse para o grupo aí, para ver se que eu fiz as alterações, que ela colocou de forma muito geral, especifiquei melhor, pode ser, né? Ela passa para passar para o grupo aí. Pronto, então a Ana vai disponibilizar agora e ao final a gente tem um tempo aí para analisar, ok? A nossa pauta de hoje, nós temos 4 processos da empresa distribuidora de livros Soares e Soares Limitada. O primeiro processo é o número de 1/4305/2018, auto de infração 2018-09446, que tem como recorrente distribuidora de livros Soares e Soares Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo julgado procedente em primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação. Depois que a doutora Tereza terminar seu relato, a gente verifica a possibilidade de junção com algum outro processo. Até bom a doutora Tereza começar, que ela sempre faz um relatório aí bem detalhado do processo, e aí os demais vão poder beber aí da sabedoria da doutora Tereza, da capacidade de síntese dela também, ok? A palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente, pela palavra. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, nossa secretária Ana Maria. Vamos aqui iniciar. Trata-se do auto de infração 2018-09446, dígito 3, da acusação de omissão de receitas ao promover saídas de mercadoria com preço inferior ao preço de custo. Foi apurado por meio do confronto entre as saídas, que são as vendas, né, e o valor das saídas efetivamente praticados pela recorrente, de mercadorias isentas ou não tributadas, no montante de R$ 1.727.606,36, referente ao exercício de 2015.
A infração foi constatada por meio do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/97. E 96, né? E com penalidade é previsto no artigo 126 da referida lei, alterada pela 16.258/2017. Só teve multa, né, o auto de infração, porque são mercadorias não tributadas ou sujeitas à substituição tributária, foi aplicado o artigo 126 só com a multa. Nas informações complementares, o autuante esclarece que o respectivo contribuinte apresentou ao fisco estadual o seu inventário de 31/12/2014, estoque inicial do exercício de 2015, né? E 31/12/2015, que é o estoque final de 2015, sem movimentação fiscal, e anexa a consulta do SPED-FD fiscal do contribuinte, constando sem movimentação. E que realizou o levantamento quantitativo de estoque do período de janeiro a dezembro de 2015, por meio dos arquivos da base de dados da Cefaz, fornecidos pelo contribuinte via SPED fiscal e pelas notas fiscais por ele emitidas. E também teve notas fiscais destinadas, né, que tem omissão de entradas também. Via programa auditor eletrônico, constatou omissão de receitas provenientes do confronto das saídas, que são as vendas, como eu já falei, e o valor das saídas efetivamente praticadas de mercadorias isentas ou não tributadas. Estas são as informações do fiscal autuante. As folhas 16 dos autos constam o CD com o levantamento quantitativo de estoque de mercadorias de 2015, embasador da presente autuação. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, argumentando que a diferença apontada é referente a mercadorias que gozam de imunidade tributária e, como tal, não pode ser aplicada penalidade para movimento tributável. O julgador singular proferiu a decisão pela procedência da presente ação fiscal, tendo em vista a comprovação da infração através do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 45 a 47 dos autos, onde aduz o seguinte: que o agente fiscal considerou a entrada de mercadoria sem a devida nota fiscal fora da incidência de ICMS, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal de 88, artigo 4º, inciso 1 da Lei 12.670. Que a empresa não compra nem vende mercadoria sem a devida nota fiscal. Que o auditor não utilizou os estoques inicial e final do exercício devidamente registrado nos balanços e entregue à Receita Federal. Por fim, pede a nulidade do lançamento ou a improcedência, haja vista a regular emissão de notas fiscais pela recorrente. A assessoria processual entendeu pela procedência da autuação, confirmando o julgamento singular. É só, senhor presidente. Vamos ouvir a manifestação do senhor procurador a respeito também, né, da possibilidade de incluir outro processo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos, boa tarde, senhora secretária, senhores conselheiros. Presidente, diante da semelhança das autuações, tratam de dois exercícios com mesmo levantamento fiscal, né, da matéria de defesa trazida na impugnação no recurso, bem como das conclusões que a Procuradoria irá apresentar, eu entendo que pode ser relatado e julgado em conjunto os 4 processos. Ok, então vamos anunciar agora o processo do Dr. Ricardo. Processo número 1/4306/2018, auto de infração 2018-09659, que tem como recorrente distribuidora de livros Soares e Soares Limitada. Recorrente Seju. Processo teve a mesma decisão de primeira instância e parecer pela mesma indicação. Com a palavra, doutor Ricardo Ferreira Valente Filho. Obrigado, presidente. Um novo voto de boa tarde a todos, já emanado pela doutora Tereza. Presidente, no meu caso, o aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte a omissão de saídas de mercadorias isentas e não tributadas.
no exercício do ano de 2014, apurado através de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Foi sugerido pelo autuante no momento da lavratura do auto a penalidade prevista no artigo 123.3b, item 2, da 2670, alterada pela 16258/2017. A autuada apresentou impugnação, auto-infração, anexo às folhas 19 e 22, nas mesmas razões já apresentadas pela conselheira Tereza. O julgador singular decidiu pela procedência da ação fiscal, conforme folhas 36/38, e o contribuinte, inconformado com a adesão singular, ingressou recurso ordinário, constante às folhas 44 a 46 versos, nos mesmos moldes da impugnação. O processo seguiu para a assessoria processual tributária, que emitiu o parecer 143/2021, constante às folhas 49 a 51, sugerindo o conhecimento do recurso para negar-lhe provimento, a fim de confirmar a decisão de procedência do auto de infração exarada em primeira instância. Igualmente, entendeu o julgador de primeiro grau. O processo seguiu deu branco, presidente. O processo seguiu para as razões da Procuradoria Geral do Estado, e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo, e agora vamos ao processo de número 14346-2018, auto de infração 2018-09465, que tem como recorrente distribuidor de livros Soares Limitada, a mesma recorrida Seju. Relatoria do doutor Lúcio Flávio Alves. Com a palavra, doutor Lúcio. Boa tarde, senhor presidente, procurador, doutor André, os conselheiros, a Ana. Presidente, o processo passa a relatar tem o seguinte ponto. O contribuinte acima qualificado omitiu receitas no exercício 2014 sobre mercadoria isenta ou não tributada no montante de R$ 402.944,03, gerando multa de R$ 40.294,40, mais actas legais para o erário. Fato gerador 2014, a multa já foi, só multa. O agente autuante entendeu como violado o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670, 96, e sugeriu como penalidade do artigo 126 da Lei 12.670, 96. Na informação complementar, o agente detalha que se trata de auditoria fiscal plena, que apresentou ao fisco estadual, que a empresa apresentou ao fisco estadual o inventário de 31 de 12 de 2013, estoque inicial do exercício 2014, e 31 de 12 de 2014, estoque final de 2014, sem movimentação fiscal, que fez todo o trabalho pelo programa de auditor fiscal eletrônico, e ocorreu, no caso, omissão de receita, no caso aqui do meu, venda abaixo do preço de custo. Dessa ação foram lavrados 4 autos de infração, traz todas as planilhas com CD anexado ao auto e entrega ao contribuinte. A empresa inconformada entra com a impugnação, e o ponto básico, senhor presidente, é que ela informa que pratica venda de livros, que é fora da incidência do ICMS, de acordo com o artigo 150, inciso 4D da Constituição Federal, e também combinado na nossa Lei 12.670, no artigo 4º, inciso 1º. E faz uma pergunta, se já que se trata de não incidência, qual é o movimento real tributável que ocorreu, que já o produto é isento, e pede a improcedência da autuação. O processo caminha para julgamento de primeira instância, tem um julgamento pela procedência da autuação, a empresa é conformada com o recurso ordinário, os mesmos pontos trazidos na impugnação, a questão da imunidade e no caso aqui do movimento real tributário, no entender dela não existe, porque não existe ICMS a ser cobrado, e o processo caminha para ser apto, tem um parecer pela procedência da autuação. Esse é o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Lúcio. E agora vamos ao processo de número 14307-2018, auto de infração 2018-09567, recorrente distribuidor de livros, Soares Limitada, recorrido Seju, sob a relatoria do doutor Felipe Augusto Araújo Muniz. A palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. E trata-se de um processo bastante semelhante a todos os demais relatados, no qual houve julgamento de primeira instância pela procedência, parecer da assessoria processual tributária também pela procedência, opinando pela procedência, e com os mesmos argumentos trazidos pelo contribuinte, conforme já narrado
pelos conselheiros anteriores. Eu vou apenas traçar aqui pontos que são diferentes. Trata-se de auto de infração referente ao período de 2015, assim como os demais, e no presente caso foi constatada omissão de entradas. De acordo aqui com as informações complementares, constatamos entradas de mercadorias isentas ou não tributárias sem as respectivas notas fiscais, no montante de R$ 1.746.223,60. Com base no que foi constatado pelo agente autuante, ele alegou a infração ao artigo 4º, 5º e 6º do decreto 24.569 e aplicou a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670, uma vez que se trata de mercadorias, conforme demonstrado, imunes à tributação, com base na Constituição. Deixa eu ver se tem mais algum ponto a ser destacado. Acredito que seja isso, presidente. Esses são basicamente os pontos nos quais eu percebi alguma diferença em relação aos demais processos. É o que importa relatar. O doutor Felipe ficou por último, né? Ganhou aí no resumo. Com a palavra, senhor procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Saúdo a todos mais uma vez. Como muito bem relatado aí pela conselheira Tereza, conselheiro Ricardo, conselheiro Lúcio, conselheiro Felipe, temos 3 recursos ordinários do mesmo contribuinte contra autos de infração contra ele lavrados no exercício referente ao exercício 2014-2015. Primeiro auto de infração relatado pela conselheira Tereza, que trata de omissão de receitas decorrente da venda de mercadorias isentas ou não tributadas abaixo do preço de custo no exercício 2015, no montante de R$ 1.727.606,36, na qual foi aplicada a penalidade apenas pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, previsto no artigo 126 da Lei 12.670, no valor de R$ 172.760,64. O segundo auto, relatado pelo conselheiro Ricardo, também uma acusação fiscal de omissão de receitas decorrente da venda de mercadorias isentas ou não tributadas sem documento fiscal no exercício 2014, no montante de R$ 2.591.586,85, também tendo sido confirmada pela decisão recorrida a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória. Nesse caso, previsto no artigo 123, inciso 3, a linha B, da Lei 2.670, no valor de R$ 259.158,70. Já o auto de infração relatado pelo conselheiro Lúcio é uma omissão de receitas por venda abaixo do preço de custo, né? Foi confirmar, a decisão foi de procedência do auto de infração, tendo confirmada a imputação de venda de mercadoria isenta ou não tributada abaixo do preço de custo, no exercício 2014, no montante de R$ 402.944,03, também tendo sido confirmada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória, com fundamento no artigo 126 da Lei 2.670, no valor de R$ 40.294,40. E, por fim, o auto de infração relatado pelo conselheiro Felipe, trata de uma decisão que confirmou a imputação de omissão de entradas decorrente da aquisição de mercadorias isentas ou não tributadas sem documento fiscal no exercício 2015, no montante de R$ 1.743.233,60, tendo sido confirmada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, com fundamento no artigo 126 da Lei 2.670, no valor de R$ 174.622,36. São acusações fiscais, como visto, bem semelhantes, nenhuma delas houve lançamento de imposto, apenas a penalidade. Conforme informações complementares dos autos de infração,
A apuração teria se dado mediante levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, com base na FD do contribuinte, com a utilização do sistema auditor eletrônico. No primeiro auto, constatou-se, como já foi dito, omissão de mercadorias isentas ou não tributadas, resultando na diferença apontada no auto de infração. O levantamento fiscal consta uma tabela de produtos de cada um dos exercícios fiscalizados, bem como uma planilha do Excel referente a levantamento de estoques, um arquivo referente a 2014 e outro a 2015, e ainda alguns relatórios emitidos pelo sistema auditor eletrônico. O segundo auto de infração do conselheiro Ricardo é a mesma situação, só que nesse caso não é a omissão de receitas por verificação de venda abaixo do preço de custo, mas sim decorrente de saída de mercadoria não tributada sem emissão de documento fiscal. Os arquivos que instruem são os mesmos de todos os autos de infração, na realidade, com a referência a cada exercício, 2014, 2015. O terceiro auto também, nas informações complementares, as mesmas informações, extraídas da FD, utilizando o sistema auditor eletrônico. Nesse caso, é semelhante ao primeiro auto, que esse aqui é o do Dr. Lúcio, só que esse aqui se refere ao exercício 2014, que seria omissão de receitas proveniente do confronto de saídas, de vendas e o valor de saídas efetivamente praticados, decorrente da venda, a acusação de venda abaixo do preço de custo, mesmos arquivos. E, da mesma forma, não difere o quarto auto de infração relatado pelo conselheiro Felipe, sendo que, nesse caso, lá indica-se uma omissão de entrada, ou seja, aquisição de mercadorias não tributadas sem a emissão do documento fiscal, mas com base na mesma acervo documental. O método fiscal utilizado, ele está amparado no artigo 92 da Lei 2.170, que trata do levantamento do movimento real tributável do contribuinte. As obrigações tributárias que teriam sido descumpridas seriam de natureza acessória, já que não foi lançado imposto, apenas multa por descumprimento, principalmente falta de emissão de notas fiscais, sejam elas de saída ou de entrada, previstas no artigo 127, 139, 169, 1741, 176A, 177 do Regulamento CMS. E o recurso contribuinte, ele repisa os mesmos argumentos, o recurso é idêntico em todos os casos, repisa os argumentos da impugnação. Inicialmente, ele alega que, tratando-se de produtos imunes à tributação do ICMS, e aí ele indica essa imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, bem como a não incidência, que na realidade é uma imunidade já que está prevista na Constituição, prevista no artigo 4º, inciso 1 da Lei 2.670, e a partir disso ele entende que não há que se cogitar de movimento real tributável e que seria inaplicável a metodologia do artigo 92 da Lei 2.670, de 96. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido esse argumento meritório, mesmo o contribuinte que pratica operações imunes ou não sujeitos à incidência do ICMS, ele, mesmo assim, está obrigado a observar a legislação tributária no que se refere ao cumprimento das demais obrigações tributárias acessórias nele previstas, até para confirmar e possibilitar ao fisco verificar que, de fato, as operações que ele pratica não estão sujeitas à incidência do imposto. Portanto, é uma obrigação autônoma, independente da obrigação. A obrigação acessória é autônoma e independe da obrigação tributária principal. Por outro lado, o artigo 92 da Lei 12.670, ela prevê hipóteses de levantamento fiscal que que possam acarretar a presunção legal de uma omissão de receitas. Ou seja, pode acarretar uma conclusão de que se vendeu, se adquiriu mercadoria sem os devidos registros fiscais. Uma dessas hipóteses é quando verifica-se que o contribuinte vende mercadorias abaixo do custo de aquisição, como trata algum dos autos de infração, o que seria uma atuação até contrária ao próprio objetivo da atividade empresarial, que, por essência, deve buscar o lucro até para poder se sustentar, senão não se sustenta, e somente, portanto, se admite situações de venda abaixo do preço de custo em situações bem pontuais, específicas e circunstanciais de cada um dos contribuintes, de acordo com sua atividade empresarial, e isso também, desde que seja levado ao conhecimento do fisco oportunamente, como são casos de produtos perecíveis próximo a vencimento, ou em caso de indústria de confecção, mudança de coleções,
ou campanhas promocionais, eventualmente, que o contribuinte tenha para a renovação de estoque, mas nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada ou apontada no caso concreto, mas o fato é que o fato de serem mercadorias não tributadas não afasta a possibilidade da metodologia de levantamento fiscal previsto no artigo 92 da Lei 2.670. E outro argumento que o contribuinte traz, com mais ênfase e destaque no seu recurso, é que nos relatórios de fiscalização não foi possível compreender a rotina para definir claramente de que modo teria se chegado à suposta diferença apontada nos autos de infração e levantamentos fiscais referente às saídas e às entradas, né? E alega ainda que os estoques inicial e final do exercício estariam devidamente registrados nos balanços patrimoniais da empresa que foram entregues à Receita Federal do Brasil. De fato, enfrentando aqui de maneira específica os argumentos do contribuinte, nós compreendemos que realmente esse levantamento fiscal ele foi confuso e ele é contraditório até ao que consta nas informações complementares dos autos de infração, né? Por outro lado, os estoques iniciais e finais que foram considerados levantamento foram extraídos da própria escrituração fiscal digital do contribuinte, as quais estavam zeradas conforme regras previstas na legislação tributária. A informação do estoque zerado ele representa uma informação de que não havia estoque naquele momento, né? Por outro lado, então, portanto, os balanços patrimoniais informados à Receita Federal, por sua vez, eles não se prestariam a subsidiar a realização de um levantamento quantitativo de estoque, uma vez que são informados à Receita em valores globais. E no levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, você tem que saber o estoque de cada mercadoria, né, específica, o que somente é objeto de informação na EFD do contribuinte, né, que é feito de maneira individualizada, como exige a legislação tributária. Por outro lado, esses balanços patrimoniais podem ser utilizados quando se tratam de utilização de levantamentos de natureza financeira, que aí você pode realmente considerar valores globais, mas no caso específico, o autuante alega que realizou um levantamento quantitativo de estoque. Mas, indo adiante, aqui na análise dos processos, examinando detidamente cada um dos documentos que foram anexados, eu verifiquei das planilhas, relatórios e tabelas anexadas aos autos de infração, que, na realidade, ao contrário do que ele alega na sua informação complementar, não houve a realização do levantamento quantitativo de estoque por mercadorias, e sim um levantamento financeiro, né? O primeiro fator que chamou a nossa atenção ao verificar os arquivos, verifica-se que, conforme se depende da planilha Excel anexada, cada um dos autos de infração, são duas planilhas, né, cada uma delas englobando 2 autos de infração, lá na planilha do Excel já verifica que o auditor ele agrupou todos os produtos relacionados na tabela de produtos. Ele tem um arquivo em PDF que consta a tabela de produtos que a empresa teria comercializado em cada exercício, e ele pegou o quantitativo total desses produtos, são em torno de 20 e poucas páginas de produtos relacionados, e na planilha Excel ele transpôs isso por quantitativos de itens de produto e valores globais com a seguinte indicação: agrupe underline 1. Isso na coluna, e na coluna de descrição ele apenas simplesmente indicou livros e materiais, ou seja, ele pegou todas as mercadorias e pegou o quantitativo de itens de mercadorias e valores e lançou como se tratasse de uma coisa só. Por outro lado, ao verificar a tabela de produtos, a gente consegue com muita facilidade identificar a existência de diversos itens de mercadorias que possuem descrição idêntica e com códigos similares, divergindo às vezes apenas por uma letra, um caractere ou mesmo um espaço. Posso citar como exemplo o produto que possui o código PN-01100, que seria referente ao produto 123FE, pequeno cidadão, que existe também outro produto com um código muito similar, PN-01100, ou seja, só não tem o traço, e também a mesma descrição, 123 FE, pequeno cidadão, né? E isso existe em diversos itens que mostram claramente que são o mesmo produto, e o código consta com alguma pequena diferenciação, não se podendo precisar se isso decorre de mudanças de sistemas ou de erros de cadastramento, mas não resta dúvida de que se trata do mesmo produto
o que para a gente já denota que, caso tivesse realmente realizado um levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, o autônomo deveria necessariamente proceder à junção de vários itens com descrição idêntica ou similar e também com códigos similares divergentes apenas no seu layout, na sua apresentação. E, de fato, o que se verifica dos relatórios é que não se realizou um levantamento quantitativo de estoque de cada uma das mercadorias, tendo se realizado, na realidade, um levantamento financeiro com base em valores globalizados de todos os produtos, não dos valores globalizados por produtos, mas sim o valor global de todos os produtos que a empresa comercializou, considerando as entradas e saídas do exercício, já que os estoques iniciais e finais foram zerados, né, conforme estava informado na sua FD. Isso fica, no primeiro auto de infração, evidenciado ao se constatar que a omissão de receita apontada, e existe uma planilha que consta vários indicativos de infração, saídas, entradas desacobertadas, saídas desacobertadas, e nesse primeiro auto, apesar dele fazer referência na informação complementar à omissão de saída, né, que na realidade na planilha o valor que ele indica como base de cálculo seria de venda abaixo do custo de aquisição, né, que foi apontado o montante da base de cálculo do primeiro auto, que foi R$ 1.727.606,16, e nessa mesma planilha consta como saída desacobertada, ou seja, omissão de saída, a saída sem documento fiscal, essa base de cálculo seria de R$ 15.667. Então, isso já mostra, assim, claramente uma fragilidade desse auto de infração, né? Isso é comum a todos os autos de infração. Em relação ao segundo auto de infração, que é o que o conselheiro Ricardo relatou, a gente pode destacar também que na base de cálculo apontada do auto de infração, que foi R$ 2.591.586,85, esse valor sequer lhe consta nos relatórios do auditor eletrônico que foram anexados. Ao final de cada relatório do auditor eletrônico de cada um dos exercícios, consta uma globalização do que teria sido apurado pelo sistema, né? E esse valor que ele indica como base de cálculo, ele não é apontado em nenhum local desse relatório, né? Esse valor ele vai surgir apenas na planilha Excel que foi apresentada, né? E aí, nessa planilha Excel, esse valor de 2.500.000 aproximadamente, ele consta numa coluna referente não a venda abaixo do preço de custo, mas sim uma coluna referente a valor de entrada desacobertado, ou seja, omissão de entrada, aquisição de mercadoria sem documento fiscal, e, portanto, não tendo correlação com a saída, que seria o que poderia ser apurado através de um comparativo de vendas de mercadorias abaixo do preço de custo de aquisição. E isso é o que foi afirmado na autuação. Do mesmo modo, podemos citar também em relação ao terceiro auto de infração relatado pelo doutor Lúcio, que a gente evidencia a inconsistência desse levantamento ao se constatar que a omissão de receita apontada ela não decorreria de uma saída sem nota fiscal, que corresponderia a um montante de R$ 4.720.083,19, mas de uma suposta venda abaixo de custo, para o qual foi apontado o montante indicado como base de cálculo, que foi de R$ 402.944,03, né? Do mesmo modo também, a gente ainda pode citar o terceiro auto de infração, relatado pelo conselheiro Felipe, né, que aponta como base de cálculo o valor de R$ 1.746.223,60, que esse valor também, como se dá no segundo auto, não consta do relatório do auditor eletrônico. Ele vai existir apenas na planilha Excel, né, que tem apenas uma linha praticamente, já que ele agrupou o valor de todos os itens e produtos e pegou isso na simples descrição, livros, né, e materiais. E nesse valor a gente verifica lá nessa planilha que esse valor a gente consegue chegar como é que ele chegou a esse valor. Lá nessa planilha tem, numa parte inferior, um simplório tentativa de demonstração da omissão de entrada acusada. E aí, como é que ele chegou nesse valor? Ele apurou, ele multiplicou o valor de R$ 26.378, que seria a quantidade de entradas omitidas, por um valor de R$ 66,20, que está na coluna alíquota interna, mas, na verdade, nem há que se falar em alíquota, já que são operações não tributadas. E, na realidade, isso seria o preço médio de cada item de mercadoria.
né? Ele pegou o valor global e teria calculado através do sistema um preço médio para todos os produtos, não para cada produto, e chegou a essa conclusão. Então, como eu digo, não foi feita qualquer apuração individualizada do custo de cada mercadoria naquelas situações em que o auto se motiva na venda abaixo do preço de custo. Em relação, e, portanto, para esses autos não há suporte para que se chegue à conclusão de venda abaixo do valor de aquisição, né? Porque houve um indevido agrupamento de todas as mercadorias para se proceder uma análise meramente financeira de maneira globalizada, menos ainda a que se cogitar de levantamento quantitativo de estoque, já que não foi feita a apuração em relação àquela mercadoria. Eu gosto de ressaltar sempre, porque às vezes eu vejo que há uma certa confusão nos debates ao considerar que o levantamento quantitativo de estoque é um todo imutável, e na realidade não é. Ele o levantamento quantitativo de estoque de mercadoria, são tantos levantamentos quantas mercadorias existam sendo comercializadas pelo contribuinte. Portanto, o erro, a falha em um item de mercadoria ou alguns itens, isso não invalida a demais avaliação, porque em cada mercadoria, pelo método fiscal, deve ser apurado estoque inicial, entradas, estoque final e saídas, e, portanto, eles são autônomos entre si. O que se faz é apresentá-los numa planilha única para conseguir chegar a uma base de cálculo globalizada que sempre será a mesma. Sempre, entre aspas, né? Desde que estejam sujeitos à mesma alíquota de tributação e que a multa, se for o caso, lançamento de imposto, e a multa vai ter a mesma base de cálculo, porque, em regra, ela é aplicada de acordo com o valor das operações que é apurado nesse lançamento. Mas aqui realmente nos parece que trata-se de um levantamento fiscal muito falho, equivocado, embora aparentemente possa se extrair os relatórios e tentar, por dedução, entender que houve uma apuração, mas se você se dispor a examiná-los a fundo, será fácil verificar que não houve levantamento quantitativo de estoque de mercadoria e que o levantamento financeiro globalizado não se presta a comprovar a acusação fiscal, né? As decisões de primeira instância, elas carecem de qualquer fundamentação ou análise desses aspectos. Por outro lado, se na planilha já consta a indicação de um montante de suporte de saída sem nota fiscal, isso aqui, ainda que fosse ultrapassada a nossa TD, a flagrante nulidade da aplicação dos métodos, na realidade não houve um levantamento quantitativo de estoque, e o levantamento financeiro também ele não foi feito de maneira adequada, porque não existe levantar um preço médio de custo de um montante globalizado de mercadorias. Cada mercadoria tem um custo individualizado, você pode falar em custo médio em relação à mesma mercadoria, considerando as várias entradas e saídas e fazendo esse cálculo pela média ponderada, mas não se pode ter um custo global médio de mercadoria, pelo menos para fins de levantamento fiscal. Mas mesmo se superasse isso, em relação às autuações de venda abaixo do preço de custo, na situação que se apresenta, isso não teria como ter outra conclusão se não concluir que isso se deu em relação a operações que foram objeto de emissão de documento fiscal. Então, ainda que se pudesse ultrapassar a nulidade, seria equivocada a indicação. Tem que se pressupor que foram operações que foram objeto de emissão fiscal e que, se foram informações extraídas da FD, esses documentos fiscais estão escriturados. O que teria ocorrido na acusação fiscal seria uma venda abaixo do preço, mas isso estaria devidamente escriturado e, portanto, seria possível até aplicar o parágrafo único do artigo 126, mas só a título de registro, né? Na realidade, eu acho que não se deve chegar nem a esse ponto de se discutir penalidade a ser aplicada. E corroborando esta conclusão, o fato de não terem sido anexados aos autos de infração, os relatórios também não foram anexados aos relatórios de entradas e saídas de todas as mercadorias, né? Relatórios esses dos quais se extrai as informações que devem compor o relatório totalizador, né, que foi emitido pelo sistema autoeletrônico. E, por fim, em relação a essas vendas abaixo do preço de custo, também fica difícil até, se são operações que seriam objeto de documento fiscal e de escrituração, também não se sustenta uma possível penalização por uma não emissão de documento fiscal, que, em síntese, é o que ocorre aqui no caso, quando se constata a omissão de receita. Então, portanto, entendemos que a metodologia fiscal utilizada foi inadequada, pois não foi realizado qualquer levantamento quantitativo de estoque por itens de mercadoria que dê suporte às conclusões
das acusações fiscais, sejam elas omissões de saídas, omissões de entradas, omissão de receitas por venda abaixo do preço de custo de aquisição, né? O levantamento financeiro anual globalizado que foi realizado sem apuração do custo individualizado de cada mercadoria também não permite se chegar à conclusão de que ocorreram essas vendas abaixo do preço de custo montante indicado na autuação, né? Portanto, esse levantamento não permite ao contribuinte, não permitiu, o contribuinte ele acabou exercendo o seu direito de defesa de maneira autônoma, sem a representação através de advogado, mas, de fato, foi uma defesa que se limitou a trazer argumentos jurídicos, na sua essência, mas não desceu a uma análise minuciosa dos documentos que embasam o levantamento, mas se essa análise tivesse sido feita, né, e talvez não fez porque não conseguiu compreender, que não é de fácil compreensão, como o autuante chegou às conclusões da necessidade de lavratura da autofração, isso impede, sem dúvida, o exercício satisfatório do direito de ampla defesa contraditória, né? Por essa razão, por proceder principalmente esse agrupamento de todas as mercadorias, né, o que jamais pode ser admitido dentro do levantamento quantitativo de estoque, e em um levantamento financeiro, se assim se entender a natureza do levantamento fiscal, sem que se apure o custo de cada mercadoria de maneira individualizada. Isso, da nossa compreensão, portanto, acarreta um cerceamento de direito de defesa, indicando a nulidade do auto de infração. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos ordinários para dar-lhes provimento, reformando as decisões de primeira instância para declarar nulos os respectivos autos de infração. São as nossas considerações. Caso necessário, voltamos a nos manifestar aí no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao senhor procurador e os processos agora estão em discussão pelos conselheiros. Presidente, boa tarde aí a todos. Eu ouvi atentamente o doutor André, né, sobre as questões postas do processo. Queria só fazer algumas considerações. Eu estava olhando aqui, estava falando, eu estava observando aqui a planilha, né, do processo, acho que deve ser todos os processos. Primeiramente, eu queria falar um pouco do auditor eletrônico, que a gente já chegou a discutir, né, um processo, até o doutor Micael pediu vista, na questão aquela sistemática que é adotada, e a conclusão que chegou que sim, o auditor eletrônico pode ser aplicado, né, quanto à metodologia. Então, acho que aí é aquela questão que a gente discutiu ontem, né, a questão do SLE, né, para a indústria, né, e chegou à conclusão que pode sim, apenas com os ajustes necessários. O que chamou a atenção também, acho que o doutor André, né, colocou de forma bem precisa aí, né, quando eu vou pegar aqui o meu processo, né, ele diz descrição, produto, né, aqui foi feito pelo auditor eletrônico, né, tem aqui algumas planilhas que estão anexadas independente do CD, mas enquanto no processo físico, algumas planilhas. E no caso aqui, ele diz grupo 1, produto, grupo 1, descrição, livros e materiais. E, na verdade, realmente ele fez de forma, não fez por cada tipo de livro, ele fez de forma global, pegou tudo que era, né, livro, né, e material e colocou dentro né, considerando um grupo 1 produto. Aí, tem sim o número da nota, né? Chega lá no final, tem a questão da diferença. Né? Nós sabemos que o auditor eletrônico ele pode dar omissão de entrada, omissão de compra, né? Entrada, saída, e pode dar venda de preço abaixo do preço de custo. Né? Isso aí ele trabalha sim com essa sistemática. Agora tem que ser alimentado também de forma correta. Então, o que me chamou a atenção da exposição do doutor André realmente se confirma que ele fez de maneira global, né? Então, aí a questão que acho que passa aqui não é nem a questão da metodologia, é como é que foi feita o trabalho feito pelo agente fiscal nesse tipo de produto, que nós todos sabemos que a imunidade é livre, não tem tributação, né? E como é que foi feito. Então, presidente, realmente de início eu não tinha observado essa questão, já que estava as planilhas, né? Eu entendi aqui, não cheguei nem a olhar o CD, né? Mas entendi assim, por ser do auditor eletrônico, tivesse sido alimentado de forma correta. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, apesar de ser um levantamento quantitativo financeiro mensal, né, mas aqui se passa mais por a maneira que foi feita, é mais como se não fosse nenhum, foi feito um SLE, só de forma global, ele não pegando produto por produto, e com certeza nesse meu processo aqui, né, até que tinha conversado com a doutora Tereza, pela a venda abaixo do preço de custo, daria sim aplicação se a gente fosse
chegar a discutir o mérito, ela é a questão da aplicação de 1%, que a gente já teve até processo julgado nessa pauta desse mês, aplicando essa questão de 1% desse produto que era ST e estava devidamente comprovado o pagamento. Então, presidente, a prima facie, assim, à primeira vista, eu vou concordar, sim, com o doutor André, né? A gente vai ter só o cuidado de quando formar, aqui já é o pensamento meu, e quando for formatar a resolução, né, para a gente colocar os pontos para que não fique em xeque a questão do auditor eletrônico. E se a maneira como o auditor utilizou, né, a ferramenta, né, a metodologia para fazer essa autuação, né, pegando de forma, principalmente isso aí eu acho que é o ponto essencial que o doutor André colocou, de forma global, pegando todos os livros, colocando como se fosse um livro só, e não fazendo aquele que é o tradicional, que é feito a cada produto, é feita a entrada, a saída, os inventários, né? E o ponto que foi colocado aí, que até no relato, né, passou um pouco despercebido, mas eu estava observando aqui, a questão do inventário zero, né? Ele disse que informou, né, lá no recurso ordinário, ele coloca um finalzinho lá, que tinha informado esses valores para a Receita Federal, mas também não coloca nada, né, no processo que possa realmente confirmar que realmente ele tinha esse inventário, né, que foi entregue lá na Receita, mas o que consta aqui do processo é que o autuante afirma isso e está, né, nas planilhas que estão, tanto o estoque inicial como o final, estão com os valores zerados. Então, presidente, eu me inclino, assim, a seguir o entendimento da Procuradoria nesse processo, presidente. Continua em discussão. Então, só para concluir aqui, presidente, no caso aqui, doutor Lúcio, seria nulidade por falta de liquidez ou nulidade pelo método que o fiscal não aplicou o método corretamente? Pela leitura que eu fiz da colocação do doutor André, um ponto, acho que é bem patente, essa questão de ter unificado todos os produtos, considerando como se fosse um produto só, que são vários litros com preço diferenciado. Ele colocou, esse é um ponto que eu acho que tá, na planilha está bem característica, está bem pontual. Assim. E outro ponto também eu acho que a gente podia colocar aqui é a questão das planilhas, né, da entrada e saída, que realmente não consta aqui, pelo menos no processo que eu estou com ele aqui, fisicamente, realmente o CD, eu não sei se tem essas planilhas no CD. Seria basicamente, até está rolando aqui, o presidente colocou aqui da sessão de ontem, a questão da ata, seria a questão da metodologia, sim, né, que não foi feita de forma como deve ser observado cada produto, né? O SLA que você faz é por cada produto individualizado e pode ter dado distorção, né, nessa questão, porque ele é feito de forma globalizada. Doutor Lúcio, me permite, José Márcio Cleiro, também, assim, esse é o aspecto do SLE, que é patente, gritante, tem a questão da tabela de produtos das junções, que claramente precisariam ser feitas, mas, assim, se a gente for para o levantamento financeiro, a verificação de venda abaixo do preço de custo é uma verificação de caráter financeiro, ainda que tenha que ser feito por mercadoria, isso não ocorreu, porque ele calcula um preço único, médio, para o montante global de mercadorias, né? Então, isso também, mesmo tratando do método financeiro, esse custo médio do preço, que vai identificar se há uma venda abaixo do preço do custo ou não, ele também tem que ser feito por mercadoria. Então, enfim, é uma série de equívocos que não tem como levar adiante esse lançamento. Continua em discussão. Não me lembro de ter visto um desses aqui nos últimos 10 anos, não. É porque o auditor, acho que ele considerou o gênero livro e achou que poderia unificar toda a espécie, né? Aí num único gênero livro. Mas a gente sabe que não funciona assim. Cada item tem que ser devidamente demonstrado a entrada, a saída, o estoque inicial e o final para que fique caracterizada a omissão, ou de entrada ou de saída. Já podemos votar? Esse sentimento é dos conselheiros, a presidência só faz acompanhar. Quando chega aquela sensação de que o processo está plenamente compreendido, não tem sentido ficar. Presidente, eu acho que está bastante claro
Eu acho que está tranquilo, eu acho que os conselheiros aqui possuem já entendimento, foi muito bem explicado por todos, pela Procuradoria, pelo doutor Lúcio. Acho que está muito claro, presidente. A gente só não pode fazer igual ao auditor, que o auditor ele fez uma informação complementar tão sucinta e a resolução não pode ser sucinta somente para dizer que o método foi indevidamente aplicado, porque se é auto-infração, ele vai ser julgado nulo. Provavelmente ele vai até a corregedoria, se eu não sei como é que anda essa coisa aí dessas nulidades, né? Então tem que explicar bem direitinho o que foi que faltou para que a autuação fosse validada, né? Ok? Então vamos tomar o voto primeiro da doutora Tereza, e em seguida a gente vai tomar o voto dos relatores e, por último, aqueles que não são relatores, valendo para todos os 4 processos. Doutora Tereza votando. Pronto, eu conheço do recurso, nego provimento, dou provimento para mudar, para reformar o julgamento de primeira instância e julgar pela nulidade do auto de infração, tendo em vista que a metodologia foi aplicada indevidamente ao caso. Aí tem que explicar melhor na resolução. Na resolução, né, presidente? Isso. Falar de cada levantamento, como é que foi feito, né? O que deveria ter sido feito, não é isso? Quem tiver dúvidas, depois a Ana sempre disponibiliza as gravações. O doutor André pontuou aí, é só reduzir a termo que dá bem certinho. Pronto. Votando agora o doutor Ricardo. Da mesma forma da doutora Tereza, presidente. Votando agora o doutor Lúcio. Mesma forma, presidente. Acompanha aí os relatores anteriores. Doutor Felipe. Também voto do mesmo jeito, presidente. E agora, na sequência, doutor Micael. Com os relatores, presidente. E doutor Alexandre. Com os relatores, presidente. Então, valendo para os 4 processos da terceira Câmara de Julgamento, resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento, para julgar nula a acusação fiscal, considerando as ponderações feitas pelo excelentíssimo senhor procurador acerca da aplicação do método de forma inadequada, contendo erros da não segregação dos produtos por unidade, e também outros que serão ponderados pelos relatores, de acordo com a manifestação em sessão e contrário ao parecer, manifestação em sessão do senhor procurador e contrário ao parecer da assessoria processual tributária. Ok? Com isso, a gente conclui a nossa pauta de hoje, conclui as nossas sessões do mês. Lembrar a todos que no mês de dezembro nós teremos uma pauta aí mais volumosa, atendendo a um pedido que foi feito principalmente pelos contribuintes, de que não houvesse recesso, de que os processos fossem julgados e oportunizados as partes a aderirem ao refis. Então, eu acho que é de interesse de todos, é de interesse do Estado, é de interesse do órgão também, e nós teremos sessões até o dia 23, né, Ana, de dezembro. 27, presidente. Até o dia 27? Até o dia 27 de dezembro nós teremos sessões de julgamentos, ok? Aí a Ana vai parar um pouquinho a gravação, só para a gente finalizar com